oportunidade para outras pessoas pregarem. Raramente você vai me ver pregar no grupo de jovens, só que eu acho que a situação calhou e hoje é a minha vez. Gostaria de mandar um abraço a todo mundo que está assistindo aí e gostaria de te convidar para que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 26, né? Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 20. Abre lá. Gostaria de mandar um abraço para a pastora Giselda, que está assistindo a gente lá. Um abração, pastora. Pastor Expedito, Gabriel. Abração, pastora. Beleza? Um abração para o Lê, para a Aninha. Você que abriu a sua Bíblia comigo, na última ceia, ela fala na última ceia, e ela fala assim, ó, Mateus capítulo 26, versículo 20. E ela fala assim: e chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. E lá no 25 agora: e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: você mesmo disseste. Até aí, fecha sua Bíblia. Hoje estamos vivendo aí um grande colapso, né? No Brasil, e um colapso mundial, um vírus que apareceu do nada e que de repente trancou as pessoas na sua casa e que de repente o pessoal perdeu a sua rotina. Alguns estão obrigados a não poder trabalhar, os idosos não podem sair de casa. E é uma pergunta que essa semana eu estava dando aula, né? E é uma pergunta que geralmente todo mundo faz. Que geralmente um pergunta ao outro: onde está Jesus? Onde está Deus? Se Deus existe, por que essa doença aconteceu? Por que esse vírus apareceu? Se Deus realmente existe, por que as pessoas estão morrendo? Se essa não é a sua pergunta, mas você tem um outro questionamento: onde está Deus nesse momento? Onde está Jesus nesse momento? E essa é uma pergunta recorrente do ser humano. Se você pegar lá na época de Hitler, as cartas nos centros lá, onde as crianças eram mortas, se você pegar muitas das cartas, as crianças estão perguntando: se Deus existe, por que a gente está morrendo? Se você vai um pouco mais para frente, nas Torres Gêmeas, eu lembro até hoje que quando eu ainda estudava na Maria Clélia, eu lembro que quando caiu as Torres Gêmeas, a professora chamou a gente e falou que aquilo tinha acontecido, que muitas pessoas tinham morrido. E um amigo nosso perguntou para a professora: professora, se Deus existe, por que as pessoas estão morrendo? E eu lembro que na barragem de Mariana, quando a barragem se rompeu e morreu toda aquela gente, muita gente perdeu tudo que tinha ali naquele lugar. Eu lembro que eu entrei para dar aula, e quando eu entrei para dar aula, eu reuni as crianças ali e falei: olha, vamos orar o Pai Nosso por aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil. E eu lembro que uma das crianças me perguntou a mesma coisa: professor, se Deus existe, por que as pessoas estão morrendo? E talvez você na sua casa nesse momento você não esteja perguntando se Deus existe, porque você sabe que Ele existe. Mas a sua pergunta é: professor ou Thales, onde Deus está neste momento? E é sobre isso que eu queria falar com você. Nesse período de crise, o importante não é saber onde Deus está ou o porquê de Deus não intervir. Muitas vezes essas
situações e oportunidades, na verdade, não é para revelar um pouco mais sobre Deus, mas é para revelar quem de fato a gente é. Tá tudo certo aí? Para revelar de fato quem a gente é. Aqui a gente leu a história de Jesus, a última Santa Ceia dele. E Jesus, ele coloca o pão, ele monta a mesa, ele coloca o pão, ele coloca o suco e convida todo mundo. E de repente, então, quando ele coloca o pão e quando ele coloca o suco, antes de todo mundo participar da ceia, ele faz uma pergunta: quem são vocês? Talvez não nessas mesmas palavras, mas ele fala: olha, um de vocês vai me trair. E automaticamente os discípulos, eles começam a entrar em desespero. Por quê? Porque eles não sabem quem eles são. É um momento de crise, Jesus está para ser morto, Jesus foi traído e foi por um deles. E eles não sabem quem eles são. Eu me lembro de quando eu entrei na faculdade, uma professora me chamou até a frente lá, e ela fez isso com todos os alunos, e ela perguntava em um por um, e ela começou perguntando. Quando chegou na minha vez, ela falou assim: Thales, quem é você? E eu falei para ela assim: olha, professora, eu sou o Thales Guilherme Gonçalves, tenho 21 anos. Daí ela falou assim: não, Thales, eu não perguntei qual o seu nome ou a sua idade, eu perguntei quem é você. E eu falei assim: professor, olha, o meu nome é Thales, eu sou filho da Laíde, filho do José, irmão da Tayane, eu sou nascido e criado em Assis. E ela falou para mim assim: não, eu não perguntei a sua família e nem perguntei onde você nasceu, eu perguntei quem é você. E eu comecei de novo, eu falei para ela assim: professora, meu nome é Thales, eu trabalho na Dental, eu sou uma pessoa alegre, que me dou bem com todo mundo. E ela falou assim: não, eu não estou perguntando o que você trabalha, o seu estado de espírito, eu estou perguntando quem você é. E eu fiquei pensando e falando muitas coisas para ela, até que ela falou para mim assim: olha, Thales, tudo isso que você está me falando não é aquilo que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir de você é quem você é. E eu lembro que eu falei para ela assim: olha, professora, de verdade, eu não sei quem eu sou. E ela me falou assim: olha, Thales, então nessa matéria hoje você sai reprovado, porque o mundo lá fora, em tempos de crise, ele vai te perguntar e você vai ter que ter uma resposta. As situações vão te pôr contra a parede e você vai ter que saber dizer quem é você. As situações os períodos de crise vão chegar na sua vida, onde você vai ter que saber dizer, não só com palavras, mas com atitude, quem é você? Eu te pergunto a você que está aí assistindo a nossa live: quem é você? Não o seu nome, o seu sonho, os seus planos, com quem você é casado, qual igreja você frequenta, mas quem é você? Esse período de crise que estamos vivendo, no mundo afora, ele está colocando você contra a parede para te perguntar uma única coisa: quem é você? Jesus, ele põe a mesa, ele coloca uma crise nos discípulos: onde vocês vão me trair, vocês estão andando comigo há 3 anos, mas assim, um de vocês é o traidor. E a Bíblia fala que os discípulos, eles começam a entrar em estresse total e eles começam a se perguntar: porventura sou eu? Porventura é você? Porventura sou eu? Jesus, a todo momento, ele sabia quem ele era. Quando ele coloca o pão na mesa, ele fala: olha, eu sou o pão que é partido por vós. Judas sabia quem ele era. Jesus fala assim: um de vocês é o traidor. E automaticamente Judas, ele se levanta da mesa e sai. E esse não é o grande problema. O problema está nos discípulos, que estão com Jesus há 3 anos pelo menos, que estão vendo o seu ministério do começo até aquele momento, os milagres, tudo que ele fez, mas os discípulos não sabem quem são. Esse é um grande problema da igreja hoje. A igreja não sabe quem ela é. A igreja aprendeu
ter uma personalidade baseada naquilo que ela ouve, naquilo que ela assiste, naquilo que ela acredita. Mas a igreja em si não sabe quem ela é. Isso não é de hoje, isso vem lá do Jardim do Éden. Quando você pega a história de Eva, um dia a serpente entra no jardim e fala para Eva: Eva, quem é você? Não com as mesmas palavras que eu estou falando para vocês agora, mas ele fala com outras atitudes. Ele pergunta para Eva assim: Eva, por acaso você não pode comer do fruto? Porque se você comer do fruto, você vai ter vida eterna. Mas espera aí, no jardim nunca tinha havido morte. Ninguém morria. Para que Eva queria ter vida eterna se ela estava num jardim onde ninguém morria? A serpente fala para Eva assim: Eva, se você comer do fruto, você vai ter a sabedoria do bem e do mal. E Eva, ela deveria ter dito à serpente: mas para que eu vou querer saber sobre o bem e o mal? Onde eu habito, que é o jardim, aqui não tem mal, só existe bem, não me interessa saber o mal. E aí a serpente fala assim: olha Eva, se você comer do fruto, você automaticamente vai ser igual a Deus, por isso que Ele não quer que você coma. A resposta que Eva tinha que ter dado para aquela serpente é: eu já sou igual a Deus. Eu sou concebida por Ele. Deus, Ele desce na viração do dia e a gente tem relacionamento. Eu sou um com Ele, Ele é um comigo, é um com Adão. E você percebe que por não saber quem a Eva é, por não saber a sua personalidade, ela acaba não se dando conta de que ela entra no jogo da serpente e ela come do fruto, e então ela é expulsa daquele jardim. Por quê? Porque ela não sabia quem ela era. Tudo aquilo que a serpente ofereceu para ela é algo que ela já era. Ela já tinha sabedoria do bem e do mal, ela já tinha vida eterna, ela já era como Deus, porque ela era concebida do próprio Deus ali naquele jardim. Eu penso que o diabo hoje, a todo momento, ele faz essa pergunta para nós. Ele faz essa pergunta quando você está na sua empresa, quando você está ali com a sua esposa, quando você está longe da sua esposa e tem a oportunidade de trair ela, quando você está longe dos seus pastores, longe da sua igreja. Ele lança essa pergunta: quem é você? Não custa você tomar uma bebida, ou não custa você trair a sua esposa. A todo momento ele lança esse questionamento através de atitudes: quem é você? Ele fez isso com Jesus. Jesus está no deserto e ele fala assim: olha, se você é realmente o Filho de Deus, faz esse pão virar pedra. E Jesus, ele sabia quem ele era. A resposta dele então é: olha, eu não preciso fazer, eu sei quem eu sou. Nem de pão viverá o homem, mas viverá pela fé. Então o diabo, ele lança outro questionamento e ele pergunta para Jesus: Jesus, se você é mesmo Filho de Deus, se lança daqui. E Jesus, sabendo quem ele é, ele fala assim: olha, eu não preciso me lançar daqui, eu sei quem eu sou. E Jesus fala assim, e o diabo fala para Jesus outra vez: olha, se você quiser todos esses reinos, tudo que é de melhor na terra, se dobre diante de mim aqui que eu vou te dar. E Jesus, sabendo quem ele era, ele dá uma resposta: olha, eu já não preciso disso, tudo isso é meu, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim. Esse é o grande porquê da gente saber quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente não pisa em qualquer lugar, a gente não vai a qualquer lugar, a gente não tem qualquer atitude. Por quê? Porque a gente entendeu quem a gente é. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando a gente era criança, os mais antigos vão lembrar, que o chão das casas não era piso. Era um cimento batido, o vermelhão que eles falavam. E as mulheres, ela pegava e, tipo assim, não, era um vermelhão, um cimento queimado. As mulheres compravam cera, colocavam no chão e passavam com a enceradeira o dia inteiro ali naquele lugar. De repente a cozinha ficava aquele espelho.
a casa um cheiro gostoso. E aí, nas casas mais antigas tinha muito, que era aquele tapete de remendo. E aí a mãe, depois de ter polido aquele chão ali, ela colocava aquele tapete de remendo em cima, assim, ó. E eu lembro que em casa era desse jeito, e eu, a minha irmã, os meus vizinhos, a gente brincava correndo dentro da casa, em volta da casa, e a gente sempre caía naquele tapete, porque era muito escorregadio o chão com aquele tapete, depois que você passava a cera. E a gente passava e caía uma, caía duas, caía três, e caía, levantava, continuava correndo, caía, levantava, continuava correndo, até que um dia um dos nossos amigos se machucou feio, quebrou um braço, caindo naquele tapete vermelho. E eu lembro que a gente ficou muito assustado, que era a primeira vez que a gente viu alguém quebrar um osso. E foi justo ali, naquele chão escorregadio, um lugar que a gente passava todo dia, caía, levantava. E quando a gente viu que aquele amigo nosso quebrou o braço, a gente parou de passar ali naquele lugar, por aquele cômodo que tinha aquele tapete. Porque aquilo nos assustou. Aquela quedinha que a gente tinha todo dia, tinha nos assustado. E a gente parou de passar por aquele lugar. E a Igreja de Cristo hoje, ela está fazendo a mesma coisa que eu, a minha irmã e os meus amigos faziam. A Igreja de Cristo hoje, ela está passando pelo mesmo pecado. Todo dia, correndo e caindo, pisando e caindo, pisando e caindo, pisando e caindo. Por quê? Porque a igreja não sabe quem ela é. A igreja ainda não tomou consciência que ela está dando volta no mesmo lugar e caindo no mesmo pecado. Caía, se levantava, caía, se levantava, caía, se levantava. Até que um dia um amigo nosso, o Ilinha, caiu e quebrou o braço. Escorregou naquele tapete e quebrou o braço. E eu lembro que aquilo foi um choque para nós. Porque a gente nunca tinha visto ninguém quebrar o braço ou fraturar, nem coisa do tipo. E ainda mais na nossa casa ainda. E eu lembro que quando aquele episódio aconteceu, eu lembro que aquilo foi um choque pra gente. Porque até então a mãe falava para não passar correndo ali naquele tapete, mas até então a gente não tinha criado consciência. E até que aconteceu dele cair lá e machucar. E depois daquele dia então a gente nunca mais correu naquele lugar. A gente nunca mais passou pela cozinha correndo. Por quê? Porque a gente tinha sempre medo de tropeçar e se machucar ali naquele lugar. E muitas vezes é isso que a Igreja de Cristo tem feito. Não criou consciência ainda de quem realmente ela é. E é por isso que ela passa sempre no mesmo pecado, sempre no mesmo pecado, no mesmo pecado, no mesmo pecado. E está sempre caindo no mesmo erro. Tem muita gente machucada porque passou muitas vezes no mesmo lugar onde ela caiu. E chegou uma hora que ela caiu tão feio que ela não conseguiu se levantar. Por quê? Porque ela não criou consciência de quem realmente ela é. Quando a gente cria consciência, quando Jesus abre os nossos olhos de quem realmente a gente não anda mais em qualquer lugar. Se a gente sabe que aquele caminho vai nos levar a alguns erros, algumas quedas, a gente para de andar ali naquele lugar. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos espelhos de Deus e que a gente não pode mais andar em qualquer lugar. Eu gosto muito da passagem de Jacó. Ela é a grande resposta para o que a igreja tem vivido hoje. A Bíblia ela fala assim que Jacó ele encontra um anjo e ele luta com o anjo a noite inteira. E Jacó ele era aquele lutador apelão. Quem assiste o UFC ou já assistiu o MMA aí, está cansado de saber. Quando o lutador ele não aguenta em pé na trocação de soco, ele leva a luta para o chão. E Jacó fez isso com o anjo. Ele não aguentou na trocação com o anjo, ele leva a luta para o solo. E a Bíblia fala que os dois eles passam rolando a noite inteira. Rolando a noite inteira, o anjo tentando escapar e Jacó segurado. A Bíblia fala que o anjo toca no fêmur de Jacó
e mesmo assim ele não solta e ele está ali agarrado. E quando amanhece o dia, o anjo fala para ele: mano, solta eu preciso subir, a alva está subindo, eu preciso subir junto. E o anjo e Jacó fala para o anjo: olha, eu só vou se você me abençoar. E a resposta do anjo é uma resposta que ela vai completamente diferente do que aquilo que a gente tem pedido nas nossas orações. O anjo, ele não, quando ele abençoa Jacó, ele não fala para Jacó: olha, eu vou te dar um carro zero, ou eu vou te dar muito dinheiro, muita cabeça de gado, ou eu vou te curar do fêmur. Não. A maior bênção que o anjo tinha para Jacó é abrir os olhos dele, é mostrar para ele quem realmente ele era. O anjo pergunta assim: o que você quer que eu faça por você? E Jacó fala para ele: olha, eu quero ser abençoado. E o anjo fala assim: então eu vou abrir os seus olhos, você não é Jacó, você é Israel. E quando os olhos de Jacó são abertos para quem realmente ele é, que de fato não é Jacó, aquele cara cheio de erro, cheio de falha, mas ele é Israel, alguém escolhido pelo Senhor, a vida dele toma um outro rumo. E ele passa a ser abençoado mesmo sem ele pedir. Por quê? Porque agora ele realmente se enxerga de fato como ele é. E a vida dele dali para frente ela toma um outro rumo. E isso tem que falar ao nosso coração. A gente está na igreja pedindo: eu quero carro, eu quero moto, eu quero ter dinheiro no banco, eu quero cura. E Jesus não quer isso. Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente veja de fato quem realmente a gente é. Como os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão conversando com Jesus, mas eles não sabem quem Jesus é. Por quê? Porque eles não sabem quem eles são. E a Bíblia fala que quando o pão é partido e Jesus se revela, que quando o pão é partido, Jesus é revelado a eles. Eles passam a enxergar então que é Jesus ali. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que quando o Espírito de Deus abrir os nossos olhos e a gente vai nos enxergar quem de fato ele é, que toda a escama vai cair dos nossos olhos. A gente precisa aprender a saber quem a gente é. Quem é você? Esse momento de crise está nos colocando contra paredes e ele só quer uma resposta. Quem é você? Esse momento de crise ele encurralou a igreja e ele pergunta a todo momento para a igreja: quem é você? A mesa todo dia Jesus põe uma mesa diante de nós. E ele só faz uma pergunta nessa mesa: olha, você quer sentar? Jesus coloca uma mesa espiritual diante de nós. Ele coloca o pão, ele coloca o vinho e ele parte e ele só faz uma pergunta: olha, quem é você? Ele não pede nada para que você participe dessa ceia. Ele só te faz uma pergunta: tá, senta aí, mas quem é você? Essa pergunta de Jesus não é a fim de nos reprovar, a fim de falar para a gente que a gente é traidor, ou a fim de falar para a gente que a gente é como João, que encosta a cabeça no ombro dele, que tem intimidade com ele. Não. Essa pergunta de Jesus é para que a gente possa se autoanalisar quem realmente a gente é, para que a gente não sente na mesa com ele, para ter um encontro, uma intimidade com ele, em mentira, pensando que a gente é algo quando a gente não é. A Santa Ceia de Jesus, ela nos diz muita coisa sobre o amor e a misericórdia dele. Quando Jesus põe a mesa, ele fala para os discípulos: olha, ele coloca as 12 cadeiras, mesmo sabendo que Judas é um dos traidores. Quando Jesus coloca a mesa, ele não tira o lugar de Judas, mesmo sabendo que Judas era o traidor. Jesus não tira a cadeira de Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo dali um dia, 20 minutos, meia hora. O lugar de Pedro está ali. O lugar de Pedro é o mesmo lugar onde se assenta o discípulo que Jesus amava, que encostava a cabeça no ombro de Jesus. A mesa de Jesus, ela nos mostra que não é por nós, mas é por causa da misericórdia dele todos os dias. Que independente se você seja um traidor, se você seja alguém de intimidade, se você é alguém de verdadeiro, tem lugar na mesa para você.
tem lugar na mesa para todo mundo. Ele só quer uma resposta. Quem é você? Esse período de crise, ele não quer revelar onde está Deus ou por que Deus não age. Não, Deus está permitindo esse momento de crise para que a igreja diga quem ela é na terra. Você que está sentado aí me assistindo, os jovens nossos, é uma pergunta que eu sempre faço para eles: quem é você? O mundo lá fora quer saber, essa crise lá fora quer saber, o coronavírus quer saber. Quem é você, igreja? Quem sou eu? Durma com esse questionamento. Ore para Deus, peça para que Ele abra os seus olhos, para que você de fato se veja quem realmente você é. Beleza? Gostaria de agradecer a todo mundo, agradecer ao Samuel. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. E se Deus quiser, sábado que vem tem culto de jovens de novo. Depois do culto de jovens tem um lanchão lá na Cris, um dogão pra gente comemorar. Beleza, galera? Obrigado a todo mundo aí. Amanhã tem culto, Pastor Expedito, lá na nossa igreja lá. A transmissão vai ser de lá. Beleza? Desculpa as falhas. Primeira vez que a gente transmite algo online, acontece isso mesmo, mas a próxima vez vai melhorar. Beleza? Se alguém quiser mandar um iFood aqui pra gente de graça, né, Samu? Estamos esperando. A gente aceita, beleza? Beijão. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar uma última aí. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. O cálice diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E não dá, vai lá. Não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, declarei, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Agora você vai declarar assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos mandar um abraço pra galera agora? Vamos mandar um abraço aí, Taleco. Aí, ó, vou falar. Galera que tá online aí, ó. Vamos lá. Fala aí, ó. Pastor Isabel tá online? Maria Eu vi que a pastora... Quer ver aqui? Olha aqui. Pode pegar. Vou pegar o celular aqui, galera, pra mandar um abraço. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Jean Carlos Malaquias. Ô, Jean, abração. Jean, a Jenny, Douglas. E a Cíntia tá online. Douglas e Cíntia, Nélia, Pastor João, Matheus, Júlia, Maria da Graça, Tiagão, a Adriele do Doce lá. Ô, Adriele, se você quiser patrocinar o nosso vídeo com doce, fica à vontade. Bruno Maranhão, diretamente de Londres. Um grande abraço, meu primo. Laís Helena, Pastor Isabel, que estava assistindo a gente,
Pastora Giselda, Magrão, Leandro, Aninha. Dá um joinha aí, galera. Dá um joia. A Daiane tá assistindo a gente lá de Cambará, eu acho. Um abração para ela aí. Um abração pro Leandro lá de Cambará, nossos amigos. Um abração para os nossos jovens. É isso aí. Beleza, galera? Abração. Tchau, tchau. Ó, fica em casa e passa álcool gel, hein? Não esqueça de lavar as mãos, hein? Um abraço, gente. Até amanhã. Amanhã, hein? Chega,